corrente circular entre a fase e o seu terra, você está ok. Voltando aqui para não me perder. Então, quando acontece a negociação, esse terra tem que dizer para ele que aguenta tantos mil amperes. Na hora que o raio desce aqui, ele tem que aguentar tudo que mandou descer. Mandou descer, tem que segurar o tchan. Mandou pular no peito, segura o tchan. Então, acontece muitas vezes, essa terra aqui está aqui por baixo, a pessoa que fez não sabe qual é a constituição mineral, qual é a constituição dos materiais que tem por baixo da grama. Não tem como saber. Se não fizer uma análise de solo, esquece. Não tem como você saber. Então, na hora que cai aqui, ele frita isso aqui. Ele esquenta tanto que toda a água que tiver aqui, que choveu, que se acumulou durante a chuva, ao longo de vários meses, ela é evaporada. A corrente é tão grande que você não tem ideia do que milhares de amperes sobre 150 milhões de volts são capazes de fazer. Entendeu? É muito estrago por baixo da sua terra. Então, acontece o seguinte: como ele não consegue descer para cá, o que ele vai querer fazer? Ele vai querer formar um arco. Ele faz aqui, ó. Fala, o raio pensa assim, digamos, supostamente. Imagina, um raio tem vida, digamos, imagina que tem vida. Ele fala, eu preciso ir para terra. Já me chamaram, disseram que eu tenho que ir para terra, eu tenho que encontrar. Então ele se divide em todas as direções. Ele forma um guarda-chuva. Ele fala assim, eu tenho que procurar, eu tenho que achar um lugar. Na hora que ele encontrar o local, ele vai descer. Aí digamos que aqui você está com a sua casinha. E aqui está cheio de PlayStation. Cheio de PlayStation, cheio de Xbox. Você está todo feliz, juntou seu dinheirinho. O que vai acontecer? Ele vai querer procurar um terra. Se na tua casa você não tiver um ponto que por fora, diga para ele, ó, desce por aqui. O que vai acontecer? Ele vai cair em cima dos fios que estão passando na rua. Ele vai se sobrepor aos 110 volts, ele vai se sobrepor ao neutro, normalmente sempre acontece o neutro, e a tua casa vai ser percorrida por essa descarga, esse pequeno filhote que está percorrendo a tua casa, porque nesse exato momento existe um outro pedaço que está percorrendo a casa do vizinho, e assim sucessivamente. Quanto mais longe do ponto onde está o para-raio, mais segura a pessoa está. Mas quanto mais próximo estiver, mais intensidade vai ter. Tá? Ela diminui com o quadrado da distância. Então aqui, se você não tiver um jeito de dizer para ele, olha filho, é por aqui, entendeu? É como um bandido. Se o bandido está correndo da polícia e você abre as portas e fala, ó, é por aqui, vai embora. Ele vai passar pela tua casa, ele nem vai te encostar, não vai fazer nada. Ele só quer ir embora. Ele não quer parar para te encher seu saco. Se você não der alternativas para ele, se ele não tiver alternativas, ele vai passear por dentro da tua casa. Então ele vai falar, aqui esse equipamento de som, não é aqui. Ah, essa televisão, não é aqui. Ah, mas se eu estou com a televisão ligada, deve ser o PlayStation que está conectado. Puf, não é o PlayStation. E aí outra parte vai queimando. Quando ele ficar cada vez menorzinho, até uma hora que ele ficar tão pequenininho que ele desapareceu da tua casa. Só que nisso aí, passeou. Pois bem, toda essa explicação para você entender que raio foi feito para ir à terra. Pablo, existe módulo isolador? Isola, beleza. Algo substitui o terra? Não existe substituição para o terra. Terra é terra e se acabou o assunto. Não existe nada que substitua o terra. Você pode fazer com que na energia, quando você tem um poste, deixa eu apagar aqui para que já deu. Quando você tem a energia da sua casa, toda energia ela precisa de 2 fios para circular. 2 fios no mínimo, dependendo do arranjo, pode até precisar de mais, mas por 2 fios ela tem que circular. Então você tem a rede, né? E aqui é a tua casa. Tem como aqui ter um poste com 2 pininhos, que são os 2 fios que descem para a tua casa. E você está conectado um aqui em cima e o outro com a rede de baixo. Normalmente são sempre correm 4 fios, né? Dependendo do transformador, dependendo de como foi o transformador em delta,
depende como é o arranjo do transformador que abaixa a tensão. É assim. Normalmente um monofásico é isso. Então se um raio pular nesse fio, ele vai querer passar por dentro da sua casa. O que você tem que ter? Normalmente aqui você sempre na casa você recebe 3 fios. Um deles é o neutro, que desce aqui. E aqui você tem aqui no relógio. Primeiro vamos mostrar que aqui é a casa do relógio. E aqui você sempre tem um que vai ao terra. Sempre na tua casa sempre tem uma barra de ferro. Sempre, sempre, sempre. Então, a pergunta do Luiz de Recreio de Bandeirantes é o seguinte: Pablo, se eu usar um filtro de linha com armadilha de raios da nanotecnologia, que é essa aqui, tá? Já vou explicar o que é isso. Eu ainda vou perder o videogame? Então, primeiro, nós já sabemos agora, você já sabe, que o videogame está sob a ação de qualquer raio, como uma televisão, qualquer coisa está sob a ação, porque o raio ele vai descer sempre ao terra. Então você tem que sempre ter um jeito de avisar para ele: olha, você corra por fora, entendeu? Olha o que acontece. Um raio caiu, não caiu naquele para-raio, induziu na fiação, ou seja, ele se somou, é como um fantasma. Isso acontece você você vê, é uma carga um campo eletromagnético, é como se fosse um fantasma, como se fosse uma fumaça, para você entender o sentido figurado. Eu gosto de fazer essas coisas que você consegue entender. Algo que abraça a linha telefônica, tudo que for fio é uma antena. Se os fios estão enterrados, não acontece isso, porque está tudo enterrado no chão, então ele não vai induzir nesses fios uma diferença de potencial entre esses fios e o terra, porque ele está lá no alto. Então quanto mais alto tiverem os fios, maior é a capacidade dessa fumaça, desse campo eletromagnético, que é o nome dele, induzir tensão nesses fios, se somar a tensão que já existe. Pois bem, então o que acontece no poste de luz? Ele entra e aqui dentro do teu poste de luz tem um fio terra, então toda a energia deveria passar por aqui. Deveria. Nem sempre é bem feito, nem sempre é aterrado. Aí vou te contar uma história. Eu não sei por que cargas d'água, engenheiros, iguais a mim, não fizeram a coisa certa. Não sei se foi porque não quiseram, isso eu estou dizendo ao longo de 60 anos. Se não quiseram, não fizeram porque não quiseram, ou porque as empresas de concessão de energia disseram: olha, não faça isso, já vou explicar o que, porque isso vai nos prejudicar. O que é o problema? Que, como eu acabei de explicar para você, se você der uma alternativa para qualquer raio cair aqui e descer ao terra direto, concorda comigo que a partir desse momento para dentro você está isolado? Entendeu? Você está isolado. É como você está dentro de um carro blindado. Se você está dentro de um carro blindado, a bala pode comer solta para o lado de fora, que você está do carro blindado para dentro, não tem problema nenhum. Pode comer bala à vontade, tranquilo. Aqui é a mesma coisa. Mas, o que acontecia? Lembra que eu acabei de falar que em teoria deveria funcionar, mas não funcionava. Fases, nêutron e o terra. E esse nêutron, ele está ligado a uma barra de ferro lá na central, naquelas usinas. Às vezes você passa numa cidade, você vê aquele montão de transformadores em algum lugar, os fios que descem, é um negócio fechado, tudo com arame grande, e aí é um montão de caveira para você não entrar, estação elevador, estação de descida. Pois bem, ali naquele local tem um aterramento gigantesco, muito bem feito, com material, com minerais para tratar o solo, e esse fio neutro é um terra. Então todo raio que cai, ele vai em teoria, e essa é a teoria da física. Física não se discute. Ele vai procurar o terra. Então ele vai pular nesse fio que é o neutro, que está conectado numa barra de ferro lá na estação conversora de tensão, que entra 66 mil volts e vai abaixar para 13.800 ou para 13.800 volts, e esse fio está conectado ao terra. Então ele vai procurar o terra da subestação. Ele vai andar às vezes 50 km, 20 km, rua por rua, até chegar nessa subestação. Mas peraí, se eu estou te dizendo que a física diz que você tem que oferecer o lugar mais rápido para o raio descer,
por que cargas d'água? Por que não fizeram o seguinte? Se eu estou com isso aqui conectado a X quilômetros de distância, por que eu já não mato ele aqui e não pego isso e jumpeio aqui? Jumpear jumper em inglês, é uma coisa que pula, é um fio de conexão, é algo o mais curto possível. Uma conexão, uma interconexão de fios, qualquer coisa que seja. Por que não aterrar ele aqui? No momento que eu aterro o neutro, eu tenho uma referência absoluta do meu terra. Se você pegar uma cidade, digamos aqui, isso é uma cidade, e você tem os prédios, arranha-céu, eu sou ruim para desenhar, tá? Se você cortar ela, se você pegar e passar uma facona, cortar uma faca, e em todas as casas tiver uma barrinha de terra, em todos os postes, obrigatoriamente tem um engenheiro ou um técnico eletrotécnica tem que assinar um laudo dizendo que existe uma barra de ferro bem conectada, que o terra foi testado, deveria ter sido testado, que eles não testam, só foi, o cara enterrou a barra e está funcionando. Não é assim. Ninguém fez o teste de continuidade, pegou um megaômetro e testou para ver se está funcionando. Eles não fazem isso. Os caras assinam o laudo, mas não testam. Então, foi feito. Cuidado com isso. Lembre-se do que eu acabei de explicar. Faça, se você quiser fazer um teste, digamos, porco, não é o correto, mas 80% de certeza que o terra está bom, use uma carga de uns 4.000 watts. Se ela funcionar a totalidade, está ok.